se esforce, estude, você vai conseguir alcançar a sua vaga na universidade, que já é sua. Basta você se esforçar e querer realmente chegar nesse objetivo. Eu, Ana Sade Machado Moreira, fui aprovada no curso de odontologia na 4ª classificação na Universidade Federal de Uberlândia. Tudo começou, né, quando eu sempre morei em cidade do interior e sempre estudei em escolas públicas, e aí a gente conversava muito sobre profissão, aí sempre vem aquela ideia de que curso eu quero fazer, o que eu quero ser. E aí eu sempre me interessei pela área da saúde, desde quando eu era pequena, ia nos consultórios de odontologia, de médico mesmo, né, pediatra, e eu sempre gostei muito dessa área, sempre gostava de ir, não era aquela criança que tinha medo de agulha, de dentista, de nada. Eu sempre gostei muito dessa área. Então, eu fui estudando, né? Com o passar dos anos, eu fui pesquisando mais sobre o assunto, sobre todas as áreas da saúde, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina. E aí eu comecei a pesquisar, ver vários vídeos no YouTube, tutoriais, e eu percebi que eu me apaixonei pela odontologia, porque eu gostava muito da área. Eu fui pesquisando mais sobre o curso e eu comecei a gostar muito. Aí eu terminei o ensino médio no ano de 2021 e até então eu já tinha prestado o Enem desde o meu primeiro ano, fiz 4 anos do Enem, 2 treineiros e 2 valendo, sim. E aí eu sempre com a ideia de que não, eu quero odontologia, vou tentar para odontologia, sempre observando lá as notas de corte para ver se eu conseguia. E foi aí que eu comecei a estudar mais. Aí, quando eu fiz alguns cursinhos integrado com o ensino médio, só que era muito difícil, porque era muito corrido, eu também tinha meus afazeres de casa, então era muito difícil conciliar. Quando eu terminei o ensino médio, que eu havia prestado o Enem, não tive o resultado que eu queria, não consegui passar para esse curso, e eu decidi que eu iria procurar uma plataforma, de preferência virtual, porque aqui na minha cidade não tem nenhum cursinho presencial, então ficaria muito difícil, eu teria que me deslocar. Foi aí que eu vi um anúncio no YouTube do quadro, e eu fiquei apaixonada. Eu participei da semana de aulas gratuitas, e achei incrível a plataforma, super organizado, que eu queria mesmo para estudar esse ano. E aí foi então que eu fiz um ano de cursinho online com quadro, me inscrevi nos vestibulares e consegui passar para odontologia na UFO, graças a Deus. Quando eu terminei o ensino médio, no final do ano de 2021, quando saiu as notas do Enem, que eu percebi que eu não conseguia passar para o curso que eu queria, eu comecei a conversar com a minha família para falar que eu realmente queria aquele curso, que eu precisava de um esforço maior, que eu não podia terminar ali só o ensino médio e parar de estudar, porque se eu parasse, eu não iria conseguir chegar onde eu queria. Foi então que eu sentei com a minha família e a gente decidiu que eu iria fazer cursinho online. Por quê? Porque devido ao fato de eu morar no interior, o custo seria muito alto para eu me mudar para uma cidade que tivesse um cursinho presencial, sem contar que eu teria que pagar um lugar para morar, alimentação, toda uma estrutura que a gente não tinha. Então, eu conversei com os meus pais e a gente optou pelo cursinho online. Só que até então eu não tinha conhecimento de nenhum cursinho online. Foi aí que eu comecei a pesquisar, a tentar entender melhor como que funcionavam as plataformas online, para tentar adequar na minha realidade. Foi então que, através de um anúncio do YouTube, eu conheci o quadro e eu me interessei, eu apresentei para minha família e eu expliquei que ia ter a semana de aulas gratuitas para conhecer a plataforma, para entender como funciona. E minha família super me apoiou por ser um cursinho online também, porque eu fiquei muito empolgada quando eu vi o anúncio e mais empolgada ainda quando eu participei da semana de aulas gratuitas, porque eu vi que era muito organizado, que era o que eu queria, que era o que eu precisava para ter uma rotina de estudos, para conseguir ser mais eficiente, ser mais focada, disciplinada. Então eu fui e participei da semana inteira e quando saiu para comprar o curso,
eu sentei com a minha família de novo e falei sobre valores, né? Apresentei e falei, olha, eu acho que vale a pena esse investimento, porque se a gente for comparar o valor do curso com o valor da mensalidade de um mês, nem se comparava, né? E aí a minha família super me apoiou e ficou do meu lado, né? Falou, não, se você acha que esse cursinho é o certo, que vai valer a pena, a gente vai fazer esse investimento para você conseguir estudar nesse um ano para alcançar o seu objetivo. E agora tá todo mundo feliz, que foi a melhor decisão que eu tomei, que foi muito bom eu ter participado do quadro, foi incrível, foi muito bom. Superei muitas das minhas dificuldades com exatas, com física, foi assim, incrível, foi ótimo para mim. E a minha família sempre super me apoiou quando eu comecei, mesmo com a questão da gente não ter conhecimento ainda sobre o cursinho, não ter ninguém na cidade que já fez. Foi muito bom, porque eles acabaram confiando em mim, né? E na minha experiência com as aulas que eu tive antes, e também pelo fato de que tinha, né, os 14 dias que eles davam para caso eu não gostasse do curso. Então a gente comprou confiado nisso, e eu falei, não, eu vou explorar a plataforma ao máximo nesses 14 dias, vou entender tudo, e se eu gostar, a gente vai continuar. E foi isso, e aí eu amei a plataforma, super me adequei, foi ótimo para os meus horários, porque a plataforma do quadro tem isso, você faz os seus próprios horários, e aqui em casa eu tenho, né, meus afazeres domésticos, então eu tinha que conciliar tudo, né, estudo, casa, eu tenho 2 irmãs aqui em casa, a família é grande, então assim, foi ótimo o quadro, porque eu consegui conciliar tudo, consegui estudar, e foi incrível a minha experiência. Principalmente nos primeiros meses, porque eu vim da escola já para o cursinho, e por isso que eu não conseguia, nos primeiros meses, manter o meu estudo como era na escola. Na escola, normalmente, eu tirava notas boas, eu estudava aquele conteúdo para a prova e eu me saía bem. No cursinho, isso não dava certo, porque o estudo que você estuda assim, você acaba perdendo ele, e aí eu não conseguia memorizar. Às vezes eu estudava, fazia a lista, mas quando eu ia rever, depois de semanas, eu já não sabia mais aquele conteúdo, porque realmente o método do cursinho era muito diferente do método que eu sempre estudei desde que eu entrei para a escola, todos os meus anos de ensino fundamental, ensino médio, era sempre a mesma coisa. E no cursinho não, no cursinho era diferente, mas foi ainda eu percebi que com a ajuda da Bruna, ela sempre me explicava melhor como é que funcionava o método, para eu poder conseguir conciliar e entrar nesse método do cursinho para fixar. E aí, quando eu comecei a ver que tinha resultados, eu tive um pouco de dificuldade no início para conseguir estudar assim, para ficar voltando nos conteúdos, mas era muito legal. Eu fui percebendo que alguns conteúdos que eu gostava era muito legal voltar naquele conteúdo, responder uma lista e ver que eu tinha aprendido aquele conteúdo, que eu não só tinha decorado, mas que eu tinha aprendido de verdade aquele conteúdo e que eu iria conseguir aplicar ele numa questão que eu fosse responder. E aí foi com isso que eu fui percebendo que o método de estudos do quadro, ele me proporcionava maior fixação de conteúdo. Eu realmente aprendi aquele conteúdo para conseguir chegar no vestibular e fazer a prova, porque eu também sempre fui uma pessoa muito nervosa, então quando eu chegava lá, que eu pegava a prova, vinha aquele branco, porque o conteúdo que você não aprende, você só decora, quando chega lá na hora que você tá nervoso, você não lembra de jeito nenhum. E aí eu fui fazendo simulados, fui vendo que realmente esse método de estudos me ajudava, me favorecia, com ele eu comecei a acertar mais questões, porque quando eu entrei pro cursinho, eu queria estudar igual eu estudava na escola. E aí, nos primeiros meses, não dava certo de jeito nenhum. Eu fui vendo, não vai funcionar. E aí, eu comecei a entrar mais no método do cursinho. E foi aí que eu comecei a ir tendo mais retorno na plataforma, mais quantidade de acerto, melhor fixação dos conteúdos. Eu comecei pelos níveis mais fáceis, né?
E até que a questão das estrelas amarelas eu achava mais tranquilo, porque eu basicamente respondia exercício. O que eu tinha mais dificuldade era para refazer, porque sempre dá aquele desânimo de você ter que refazer uma coisa que você errou. Pelo menos eu não gostava, mas eu entendi que isso era necessário com o passar de assistir as aulas ao vivo também, explicando mais sobre a plataforma. Eu entendi que isso fazia parte do método, que era necessário eu aprender, revisar para poder fixar. E aí foi aí que eu comecei a ter mais facilidade no quadro. Nos primeiros meses foi um pouco difícil para conseguir fazer isso, porque eu fazia as listas, às vezes não obtinha o resultado que eu queria, e aí eu tinha que refazer as questões, refazer as listas. Com as videoaulas era até tranquilo, eu achava super legal o fato das videoaulas serem divididas, não era aquela videoaula de 1 hora, porque, nossa, eu tinha muita dificuldade de ver videoaulas de 1, 2 horas, e ainda eu perdi o foco, eu esqueci o que eu estava aprendendo. Então, para mim, o método das videoaulas era ótimo, porque as videoaulas eram super tranquilas, eram de 10, 15 minutos, então era super tranquilo. E também, sempre que eu terminava a videoaula, eu já fazia as atividades para fixar o conteúdo, né, que eu estava olhando ali. E aí eu fui me adequando mais ainda ao método, fui aperfeiçoando, e foi ainda eu estava acertando várias questões na lista, minha quantidade de erros foi diminuindo, e da mesma forma com os simulados, porque era muito difícil para mim corrigir os simulados, eram muitas questões, era grande, cansativo, e eu errava muitas questões, então eu demorava muito tempo para corrigir, era muito cansativo. E aí, com o método do quadro, eu fui indo, fui corrigindo, fui acertando mais questões, tudo encaminhando, e eu me adequei super com a plataforma. A única coisa da plataforma, assim, que eu não me adequei foi aquela questão das estrelas esmeraldas, que era responder uma pessoa na dúvida dela, lá na monitoria de dúvidas. Eu nunca tinha coragem, porque eu nunca me sentia preparado o suficiente, eu ficava com medo de ensinar uma coisa errada para a pessoa, dar uma informação errada. Então, essa parte eu nunca me senti preparada, então eu focava mais em conquistar as minhas estrelas ouro, né, as estrelas amarelas, e focar nisso e tentar cumprir as minhas metas semanais, as faixas do quadro. Eu ficava, eu não vou conseguir. As primeiras semanas eu não conseguia bater as minhas metas, não conseguia estudar o suficiente, não conseguia acertar as questões que eu queria acertar. Então eu sempre estava ali conversando com a minha tutora. Às vezes eu ficava semanas sem estudar por desânimo da minha parte, por achar que eu não conseguiria, que eu não ia ser capaz, por me debater com um conteúdo difícil e estudar e não conseguia acertar a questão, ter que ficar refazendo. E aí eu conversava bastante com a minha tutora pedagógica. Ela foi incrível comigo, a Bruna. Nossa, ela me ajudava muito, ela me motivava. Teve várias questões familiares também que aconteceram nesse ano, que acabava me tirando o foco do estudo, porque eram coisas particulares da minha família, problemas que acabavam me deixando sem ânimo para estudar. E a Bruna sempre me incentivava e tentava ajudar a estudar o máximo possível, nem que eu estudasse 2, 4 horas por dia, mas o importante era eu não parar de estudar, não parar de focar naquilo que eu queria. Após ir estudando, né, no dia de fazer a prova, eu estava muito nervosa, eu sempre fui nervosa com essa questão de prova, porque eu chego lá e eu fico pensando, meu Deus, aqui vai depender aqui o meu futuro, então eu preciso me esforçar ao máximo, e eu sempre fico até o último minuto da prova. Eu tento fazer o máximo de questões que eu consigo, inclusive foi muito bom o método de estudos, porque eu consegui ganhar tempo nas questões, responder as questões de forma mais estratégica ali, principalmente as questões fáceis, que às vezes tem uma pegada em outra e você precisa estar ali olhando para responder o mais rápido possível, não ficar perdendo tempo naquela questão. Quando eu terminei a prova, eu saí de lá, eu estava muito ansiosa já com o resultado, eu já queria saber quanto que eu tinha tirado. E esse é super enrolado, eles demoram a divulgar as listas, as notas, e eu super nervosa. Mas assim, eu saí de lá com a sensação de paz, que eu tinha feito o meu melhor para aquela prova, e com aquele pensamento de que mesmo se eu não conseguir, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, eu tentei aplicar tudo que eu aprendi, o método de estudo, de resolver questão,
eu aprendi a estudar de forma estratégica no quadro, então eu sempre fazia ali meus resumos estratégicos ali, porque antes, na escola, eu era do frufruzinho de ficar fazendo desenho no caderno, e não anotava o que realmente precisava, eu perdia horas ali com aquilo e não me ajudava a estudar. Com o método do quadro, eu fui aprendendo a estudar de forma mais estratégica, fazer meus resumos de forma mais estratégica, de forma que eu aprendesse aquele conteúdo, eu fixasse aquele conteúdo. Aí, quando eu saí da prova, né, eu fui aguardar o resultado. E quando saiu o resultado, que eu entrei lá, que eu vi a lista, meu Deus do céu, eu nem acreditava que eu tava lá no quarto lugar. Eu lia meu nome diversas vezes para ter certeza que era eu, que não era coisa da minha cabeça. E aí eu vi primeiro, e aí minha mãe e minhas irmãs estavam aqui em casa, né, minha família. E aí eu já fui lá com o celular na mão, com a lista, já mostrando para elas. E mãe, é meu nome mesmo. Eu fui aprovada no curso, mãe. E aí todo mundo fez uma festa e todo mundo pulava de alegria, porque sabia, né, o quanto era importante para mim aquilo, o quanto eu queria aquilo. E eu tinha conseguido, eu tinha chegado no resultado que eu queria. Então, nossa, foi só felicidade. Minha família ficou super feliz. Meu pai, minha mãe, a gente comemorou muito. Nossa, meus pais choraram de verdade. E a gente olhava a lista e a gente printou. E minha mãe queria mandar para a família, contar para todo mundo que eu tinha conseguido alcançar o meu objetivo. Então, assim, foi muito gratificante a parte que você olha lá na lista de espera e aí você já começa a olhar nas últimas colocações e vai subindo assim e você não tá vendo seu nome. É quando você chega lá que você lê, que eu olhei lá, Ana Sade Machado Moreira. Nossa, eu não tinha reação, eu tava assim, sem acreditar, super feliz, aquela sensação de paz, de que eu tinha chegado no meu objetivo, que eu tinha saído do pré-vestibular e eu tava já com o pé no vestibular, que era o de ser aprovado e classificado. Então, nossa, foi aquela sensação de alívio mesmo, que você olha e pensa, nossa, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todo o tempo que eu dediquei para aquilo, teve resultado, eu cheguei no resultado que eu queria. Então, nossa, é gratificante demais. Ainda mais com todo o apoio da minha família, com toda a felicidade deles, a minha, a gente super comemorou. Nossa, é muito gratificante. Antes do quadro, eu estudava muito, na escola eu me saía bem, mas não tinha um bom retorno no Enem, porque o método de estudos da escola não se adequava com o método do Enem. Após eu começar a estudar no quadro, tive muita dificuldade nos primeiros meses para entrar no método de estudos da plataforma, para mudar a forma que eu estudava, porque até então eu achava que a forma que eu estudava era mais correta. Eu fixava ali o conteúdo, fazia a prova, tirava uma nota boa, para mim estava tudo certo. E após entrar no quadro, eu tive sim um pouco de dificuldade no começo, mas eu percebi que partia de mim, aceitar o método, me dedicar naquilo, que se eu fizesse acontecer, se eu estudasse de verdade, se eu entrasse para o método, deixasse a forma como eu estudava antes, para estudar de uma forma que realmente funciona, que eu iria obter um resultado melhor. E para quem estava na mesma situação que eu, deve entender que você se sente totalmente incapaz, inseguro, você acha que você não vai conseguir. É muito difícil mudar o jeito que você estudou a vida inteira para uma forma nova de estudar. Então, no começo foi muito difícil, mas aí eu percebi que precisava essa mudança, que era necessária, que era só assim que eu iria conseguir alcançar o meu objetivo. E durante o percurso é muito difícil ser pré-vestibular, é muito difícil, é muita pressão. Você mesmo se coloca pressão porque você quer chegar lá e a gente sabe que não é fácil chegar, que é preciso muita dedicação, muita disciplina. Com isso, eu estudava bastante, eu comecei a entrar no método do quadro, eu fui vendo o resultado. E quando eu passei por toda essa fase, que eu cheguei agora na aprovação, eu percebo que tudo valeu a pena,
que o meu esforço valeu a pena, que a minha dedicação valeu a pena e que foi muito fundamental as áreas do quadro, principalmente o do tutor pedagógico. Eu acho que foi o grande diferencial para mim, foi o tutor pedagógico, porque você acha que sozinho você consegue, mas não, é muito importante você ter um acompanhamento, e eu me dei super bem com a Bruna, a gente tinha uma relação de amizade, então quando eu me sentia sozinha, às vezes eu não queria conversar com a minha família sobre aquilo, às vezes eu não estava conseguindo entender um conteúdo, eu conversava com a Bruna e a gente se entendia, ela me motivava e eu saía da chamada renovada, com vontade de estudar de novo, que ia dar certo, que eu não podia desistir ali, que eu não podia parar ali, que o meu sonho, né, dependia daquele momento, do meu esforço para isso. Então, foi muito gratificante, assim, para mim, agora que eu olho para trás e eu vejo, né, tudo que eu passei, todas as minhas inseguranças, os conteúdos que eu não conseguia, agora eu consigo. Então, assim, aprender a estudar de uma forma prática que me ajudava a aprender de verdade todos os conteúdos. Quando eu olho para trás agora, eu vejo que foi essencial para mim, que eu não teria conseguido sem isso e que, assim, foi muito importante. A redação semanal também, eu tinha muita dificuldade de ficar escrevendo redação, ainda mais toda semana, e com a Bruna a gente conseguia, eu escrevia as redações, eu mandava as correções, eu debatia para tentar entender melhor a correção, então assim, foi muito bom, e aí você vai olhando a nota subindo ali, eu ia corrigindo, né, os erros, e aí a minha corretora ia dando a nota, e a nota ia mudando, ia subindo ali, eu vendo que eu estava melhorando na redação. Eu nem acreditava que era uma redação minha, quando eu passei a tirar 900, eu nem acreditava que era eu que estava escrevendo na redação. E, nossa, é tão bom olhar assim para trás e ver que eu tive evolução, que eu evoluí na minha forma de aprender, que eu evoluí nos meus conteúdos e que isso vai me ajudar até agora, a partir do momento que eu entrar para a faculdade, que eu vou continuar usando o método de estudos dentro da faculdade para poder conseguir estudar bem na faculdade, terminar o curso e ser um excelente profissional na área que eu escolhi, na área da saúde. E assim, é muito bom. É incrível olhar assim e ver que eu me tornei essa Ana, que eu cheguei até aqui. E é gratificante ver que às vezes a gente precisa haver mudanças na forma que a gente estuda, na forma que a gente está acostumado. O que é muito difícil, pelo menos para mim, foi muito difícil no começo, largar os meus frufruzinhos de ficar desenhando no caderno e canetinha colorida. Então, assim, no começo era muito difícil, mas eu percebi que era necessário, que para alcançar o meu objetivo eu precisava mudar essas coisas para chegar onde eu queria. Então, agora, eu, Ana Sade, agora onde eu tô, eu percebo que foi necessário, que foi gratificante, que eu me sinto muito bem com isso, que eu me sinto realizada por ter feito isso, por ter chegado até aqui. Então, assim, foi incrível para mim, eu me sinto ótima, eu me sinto mais preparada de verdade para entrar no curso, porque quando a gente vai para um curso superior, sempre tem aquele medo de não conseguir, de ser muito difícil, de não ser o que eu realmente queria. Então, estudando no quadro, eu percebi que eu conseguia, que era o que eu realmente queria, que eu ia conseguir chegar lá, e agora eu percebo que foi tudo ótimo, que a minha dedicação, o meu esforço valeu muito a pena, e que agora eu me sinto pronta, eu me sinto preparada, confiante para entrar nesse curso, para estudar nos próximos 5 anos, pegar o meu diploma e exercer a profissão que eu escolhi. Meus pais super felizes com o método do quadro, já está indicando aqui para todo mundo que também quer estudar na universidade pública, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Ajudar mais pessoas a terem essa sensação de desejo realizado, aquela sensação de eu cheguei no lugar que eu queria. Então, assim, é muito importante, a gente indica, meus pais super falam do quadro para todo mundo aqui da cidade, já tentando fazer com que outras pessoas daqui comprem, porque cidade interior o povo é muito, assim, desconfiado, sabe? Não quer confiar nas plataformas online, acha que não vai dar certo. E, nossa,
Meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram na minha ideia de estudar no quadro. Agora ele está super feliz e conta para todo mundo. E o quadro fez um post para mim, eu fiquei muito feliz lá no perfil do Instagram de vocês. Meus pais amaram, já mostraram aquele post para todo mundo. Super felizes com o post lá que eles colocaram para mim. Eu fiquei muito feliz, é muito gratificante. E assim, meus pais super felizes, super amaram o método, já está indicando para todo mundo que também quer fazer uma faculdade pública, assim como eu. Então, assim, é muito bom. E para aquelas pessoas que estão no mesmo lugar que eu, conversem com os seus pais. É muito importante você sentar e falar sobre aquilo que você realmente quer, porque os pais, eles têm que ser o primeiro a apoiar a gente no sonho da gente. E eu falo isso porque, assim, o apoio da minha família para mim foi tudo. Com certeza, sem o apoio deles, eu não iria conseguir. Então, assim, senta, conversa, fala sobre o assunto. Não esconda dos seus pais, não tenta fazer tudo sozinho. Assim, conversa, fala que é realmente o que você quer, apresenta a plataforma. O quadro é muito bom porque ele tem as apresentações antes de você comprar. Então, assim, teve uma semana de aulas gratuitas que eu acompanhei, mostrando para os meus pais que era o que eu realmente queria me ajudar de verdade. Então, assim, para quem está no mesmo lugar que eu, não desista, gente. É muito bom você conversar, você ver que é realmente o que você quer. Então, não desista, você também vai conseguir, se esforça, você vai alcançar o seu lugar, que é seu, aquela vaga na faculdade que é sua, no curso que você quer. E quando você chegar nesse nível, você vai ver o quão gratificante que é. É muito bom. Nossa, é assim, é incrível você chegar nessa fase e você ver que até os seus pais, eles ficam felizes, eles vibram com você da mesma forma, eles te apoiam no processo para quando você chegar no final, quando você chegar na sua aprovação, você vê que tudo valeu a pena, que todo o esforço valeu a pena, que a sua conversa, aquela primeira conversa que você teve com seus pais para chegar a comprar o curso, a fazer aquilo, tudo aquilo valeu a pena, você se abrir, você falar o que você realmente queria. Então, assim, é muito gratificante. Nossa, é muito bom. E a gente fica até emocionada, porque é muito bom essa sensação, é muito bom chegar no lugar que a gente quer. Então, assim, é incrível, é uma realização pessoal muito grande para quem tá nessa, sabe como que é uma aprovação, aquela coisa tão sonhada, aquele sonho, parece que a sua vida está sendo movida a conseguir aquilo. Então, assim, quando você consegue, é uma sensação de alívio tão grande, gente. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante, é incrível a sensação. Então, assim, é isso. Para quem está nessa também, não desista. Se esforce, estude, você vai conseguir alcançar a sua vaga na universidade, que já é sua. Basta você se esforçar e querer realmente chegar nesse objetivo.